Olá, amigos do Centro Espírita Portal da Luz, de Rondinha, em Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul. É sempre uma alegria a gente estar aqui nessa casa que nós temos maior admiração, maior carinho, e sabemos o quanto ela contribui com a ambiência espiritual do nosso litoral norte, amigos nossos, né, do coração. Eu que sou de Torres, da Sociedade Espírita Caminho da Luz, mas temos aí grandes amigos conectados nesse litoral norte do Rio Grande do Sul e em todo o Brasil, que a gente volta e meia está em contato. Gente, eu sei que hoje é sábado, né? Estamos aqui para fazer essa exposição de sábado, que vai ficar gravada para outros dias da semana, evidentemente, né? Mas vamos fazer uma palestra curtinha, 3 horas e meia. Tô brincando, gente. Será bem curtinha mesmo, só para que a gente possa meditar sobre a nossa capacidade, responsabilidade, sobretudo a nossa importância no trabalho que a regeneração da humanidade demanda e o trabalho no bem exige. Então, nós trouxemos o Evangelho de Emmanuel, o Evangelho por Emmanuel, que são comentários do benfeitor espiritual Emmanuel, diretor da mediunidade Chico Xavier, que estão organizados, né, nessa obra Evangelho por Emmanuel, publicada pela Federação Espírita Brasileira, e esse comentário está no livro, está na revista O Reformador. Então, é um comentário sobre o capítulo 8, versículo 3 do Evangelho de Mateus, onde Jesus fala, estendendo a mão, onde, né, narra esse ato de Jesus, né, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, seja purificado. E lembrei agora de Alcione, que no livro Renúncia, editado a Chico Xavier, eles faziam o Evangelho no Lar estudando versículo por versículo, porque todos tinham uma importância singular. E Emmanuel vai fazendo isso nessas análises do Evangelho, que estão compiladas, agora organizadas, né, por evangelista, e também considerando os Atos dos Apóstolos, e cada uma delas tem singular capacidade de penetração, assim. A gente começa a ler esses casos, esses versículos comentados por Emmanuel, e a gente percebe o quanto o Cristo era profundo, e a sua mensagem é uma mensagem que transcende o tempo. Então vamos começar, gente. O texto é Mãos em Serviço, Mãos Estendidas. Ele vai falar um pouco sobre essa nossa relação entre a teoria e a prática, entre o estudo, a preparação e a execução natural das questões que nós nos preparamos, mas que elas devem ser prementes, né? Quando estiveres meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através dos braços para concretizarem as boas obras. Cidades que honram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casa que alberga a família, gleba que produz, são garantidas pelo esforço das mãos. Médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vivem estendendo as mãos no amparo aos enfermos. E olha que coisa fantástica, gente. A gente está começando a perceber que tudo que a gente construiu no mundo tem um amparo da concretude, né? Tem as nossas mãos colocando em ação aquilo que a gente se preparou. Sejam as cidades, sejam as estruturas de trabalho, os ambientes de trabalho, de todas as formas possíveis, da indústria ao escritório, seja o médico que estuda tanto, né? No final das contas, quando ele está na cirurgia, são as mãos dele que vão realizar ou concretizar aquilo que ele tanto se preparou. Educadores mergulham vários anos na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-las. Contudo, gastam um longo trecho da existência estendendo as mãos no trabalho da escrita. E não é assim mesmo, né, gente?
seja escrevendo, digitando. Cada reencarnação do nosso espírito exige braços abertos do regaço maternal que nos acolhe. Toda refeição, para surgir, pede braços em movimento. Não é mesmo assim? Não temos que mexer na panela para preparar o alimento que a gente tanto quer, não temos que, ou a gente vai preparar um sanduíche, não temos que ali estar dispostos a fazer isso de forma manual. Cultivemos a reflexão que se nos aclara o ideal sem largar o trabalho que nos realiza. Jesus, embora pudesse representar por milhões de mensageiros, escolheu vir ele próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes. E aqui uma chave fantástica para todos nós que queremos uma mudança nas nossas vidas. Quando nós colocamos as nossas mãos no serviço, de fato a gente já está construindo o bem. Mas quando nós fazemos isso em direção àqueles que estão em situação de sofrimento, nós estamos naquela situação daquele que pode, né, tá plantando uma semente que rende 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, porque a caridade cobre a multidão dos nossos pecados. Essa frase de Jesus, dita lá no livro Boa Nova, de Chico Xavier Humberto de Campos, ela começa a dar um sentido novo à nossa ênfase ao trabalho no bem. Já não é o outro, de fato, que tanto precisa, que importa, porque a gente começa a compreender que é um bem que a gente faz para nós. E eu falo isso em direção a nós não termos um interesse imediato no resultado, né? Claro que quando eu digo que não é que o outro que importa, eu digo assim que existe uma primazia da lei, né? Então, qualquer pessoa que nós formos ajudar de alguma sorte, nós estaremos nos envolvendo nessas bênçãos e plantando uma semente que pode render muitos frutos. E ali, com certeza, fazendo um amigo, né? E se não fazendo um amigo diretamente, ele tem espíritos que o amam, que vão zelar por nós, vão nos abençoar, vão nos proteger, vão nos guiar. E essa rede de caridade, quando a gente começa a fazer, ela nos atrai espíritos poderosos ao nosso concurso, intercedendo em favor de nós, amenizando as nossas dificuldades e provas. E quando nós acharmos que elas estão muito grandes, quando a gente está trabalhando no bem, elas são sempre menores do que poderiam ser. A gente tem dificuldade de imaginar que a dificuldade que a gente está vivendo, atravessando, poderia ser menor. Aí, quando surge algum fato novo, uma dificuldade nova, a gente percebe que sempre pode piorar. É uma realidade muito, muito difícil. E quando piora, a gente percebe, meu problema não era tão grave. Hoje eu percebo que, de fato, eu estou numa situação muito mais difícil. Mas antes eu não tinha isso, eu achava que aquela situação que eu estava vivendo era intransponível. Está tudo na nossa mente, na nossa cabeça, como nós estruturamos as dificuldades, gente. Às vezes a gente faz questão de se enterrar para ver o problema maior, ao invés de nos erguer e tentar superar ele. E o concurso de superação pode ser feito por muitas frentes, quaisquer que sejam, né? A caridade, com certeza, é a mais importante delas, que ela vai nos dar lastro para a gente conseguir conquistar as outras. Porque se a gente não tiver lastro moral, mesmo que a gente vá no médico, muitas vezes para procurar uma ajuda, aquilo vai ter uma dificuldade em fazer efeito. Aquela medicação, aquele tratamento. E quando nós estamos orando, trabalhando no bem, tudo flui melhor. Porque o mérito, ele também atua nesse espaço da cura, da medicina. Quando nós temos mérito, nós conseguimos, de alguma maneira, atenuar os nossos sofrimentos, atenuar as nossas dificuldades, que geralmente estão programadas, estruturadas, para que a gente repare, né, algumas dificuldades. Esses dias, um amigo querido, é conhecido de vocês, mas não falei com ele para contar a história pessoal dele, então não vou revelar o nome aqui. Ele teve uma crise na vesícula, né? Todo mundo conhece praticamente esse problema, né? A vesícula pode formar algumas calcificações, algumas pedrinhas se formam na vesícula, e a solução em geral é remover a vesícula. E ele, então, teve essa crise, passou um pouco mal depois na recuperação, mas enfim, já está bem. E ele tem uma mediunidade ostensiva e recebeu a seguinte informação, que ele estava resgatando naquela cirurgia
naquele problema que ele teve na vesícula, 3 facadas que ele havia deferido, né, contra amigos do passado, contra irmãos do passado. Digo amigos porque hoje, com certeza, já estão no processo de reconciliação, né, mas na época, evidentemente, opositores, né, do passado. Então, olha que interessante, ele vem trabalhando há algum tempo na doutrina espírita, semeando o bem que pode, e hoje ele tinha esse karma, né? Então, ao invés de ele ser, como poderíamos sugerir a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, esfaqueado também, ele acabou tendo a oportunidade, de uma forma controlada, sublimar esse resgate e conseguir fazer isso de uma forma controlada, através de uma cirurgia. E aquelas pedras aí plasmaram aquela culpa, né, aquele problema que ele acabou desenvolvendo ao ferir o próximo. E agora está em fase de recuperação. Então, olha como a misericórdia funciona, gente. A gente pode ter feito mal, que é esse caso concreto, mas a gente vai fazendo bem, a gente vai ganhar formas de atenuar e de controlar a lei de causa e efeito contra nós. E aí, continuando aqui no texto de Emmanuel, meus amigos, ele vai encerrar o último parágrafo dizendo assim: pensemos nele, o Senhor, e toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso em débito, lembremos-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho do sacrifício, do qual, conquanto escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós, entre as palavras do perdão e a serenidade da bênção. Olha que interessante essa figura, né? Tão difícil de a gente absorver, as mãos do Cristo pregadas no madeiro, pregadas na cruz, e pregadas literalmente, né, gente? Pendurado por essas mãos, e ele ainda tendo a compaixão de nos endereçar palavras de amor, de perdão, de carinho, dizendo que João estaria conosco, Maria estaria conosco, né? E tudo isso que Jesus fez, ele nos deixou de maneira tão profundamente vincada no nosso espírito, e cada vez que a gente se compenetra no bem e vincula ele de coração, a gente consegue acessar. É um exercício que às vezes a gente tem que respirar fundo, parar um pouquinho. Né? Cada um tem uma forma de se expressar, né? Através de alguns conhecimentos orientais, como a yoga, a gente percebe como a corporeidade é importante na fruição das energias que circulam no nosso corpo, energias essas tão bem apresentadas na série André Luiz, ditada Chico Xavier, que é uma série, vamos dizer assim, mais científica, mas também de alto cunho moral, explicando todas as questões que envolvem o nosso corpo espiritual, por exemplo, nosso perispírito. E aí nós temos, então, condição de entender que essas energias, elas podem ser aproveitadas também no concurso do nosso corpo, quando a gente tem alguma postura. Eu gosto, muitas vezes, quando eu vou orar, de me ajoelhar. É um hábito católico. Eu não queria dizer que é católico, porque várias religiões fazem isso, né? Mas é para que a gente possa ter atenção plena na nossa oração. Alguns de nós até querem orar, e deitam e dormem, né? Não conseguem estruturar isso de uma maneira a fazer uma reflexão, como Santo Agostinho nos recomenda, por exemplo, para saber como é que foi o nosso dia, se a gente agiu com a nossa consciência da melhor maneira possível. Então, cada um de nós vai estruturar a forma de construir essa atenção suficiente para se conectar com Jesus e colocar em prática, para ter mãos à obra e naquilo que nos compete. Porque quando a gente fala em caridade, gente, a gente está disposto a compreender a caridade de um sentido muito mais amplo.
No momento em que eu recebo uma visita, eu faço ela se sentir confortável, eu faço um lanche para ela, isso é caridade. No momento em que eu dou carona para alguém, é caridade. No momento que eu acolho, no momento em que eu digo até às vezes algo que pode ajudar a pessoa. E uma das coisas que a gente sabe, né, que mais vai ajudar a pessoa é trabalhar na sua autonomia, no seu desenvolvimento, quando a gente ajuda alguém a estudar, uma grande bênção. A gente consegue colocar em prática o princípio elementar, né, que é da liberdade, da autonomia, da autopromoção através do esforço próprio, que vai gerar, de uma maneira geral, consciência de alto valor, né, de autoestima, que também são fundamentais, porque elas são atributos da fé, né? Elas são componentes da fé. Porque até Kardec fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que a confiança em si mesma, ela ajuda a gente a realizar as coisas. Então, que a gente possa nos ajudarmos uns aos outros, estudando, para que a gente possa ter mais fé. E essa fé, a gente sabe que, como diz Kardec, ela vai ser a mãe da caridade. Fé, esperança e a caridade. A fé vai ser a mãe da caridade. A fé vai produzir a esperança e vai traçar um plano para que a gente possa ascender cada vez mais e se conectar cada vez mais, porque quanto mais a gente se conecta com Deus e com Cristo, mais a gente tem perspectivas de um futuro que vale a pena ser buscado, né? De uma condição melhor de pensamento, de felicidade, de alegria, de bem-estar, de amparo aos nossos queridos, né, nossos amigos queridos, de reconciliação com aqueles amigos do passado que a gente não conseguiu manter uma boa relação. Então, a fé, ela dá todo esse quadro onde a gente repara o passado, projeta o futuro e trabalha no presente, fazendo com que cada um de nós tenha o esforço recompensado pela nossa própria consciência, que é o grande prêmio que a gente pode almejar. Esse esforço vai valer a pena e vai fazer com que cada um de nós seja aquilo que nós podemos dizer que é a nossa melhor versão. Então, eu já quero me despedir. Eu falei que ia ser breve, né? No começo, eu disse que ia ser 3 horas e meia de palestra. Eu estava brincando, que já que o dia pede uma reflexão mais breve, esse era o intuito. Gente, mãos à obra, mãos à obra. O carinho que você pode ter com a sua esposa, de levar um lanche com seu marido, o filho com o pai, as pequenas lembranças, uma mensagem afetuosa, um pouco mais afetuosa que de hábito. Gente, vamos colocar nossas mãos à prática, vamos usar nossas boas ideias, nossa criatividade, e vamos semear o amor e a alegria em torno de nós, que a gente vai colher isso no futuro, porque é da lei de causa e efeito. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, que Deus abençoe as suas casas, invada cada ambiente da sua casa para que você se sinta melhor, desmanche, né, os miasmas que por acaso aí estejam, e assim, orando juntos uns com os outros, nós lembramos que Jesus nos disse, quando nós estivéssemos, né, em um ou mais, em 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então aqui estamos todos juntos, para que celebramos a paz que está por vir, desse mundo novo que está nascendo, com esperança no coração e caridade em nossas mãos. Fique com Deus e até mais.